Olá, primeiro ano, tudo bem? Então vamos a mais uma videoaula, de redação, e hoje nós vamos falar sobre charge, a estrutura de uma charge, né? Vimos nas videoaulas anteriores, estávamos falando de texto dissertativo, argumentativo e as partes que compõem esse texto, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A intenção comunicativa, né, o texto dissertativo, argumentativo, que é defender uma ideia, você vai se posicionar em relação à ideia no texto dissertativo argumentativo, onde você vai fazer a introdução, apresentando essa ideia, vai desenvolver o texto, né, na parte maior do texto, desenvolvimento, onde você vai argumentar em cima da ideia que vai ser defendida, né? Vai utilizar os tipos de argumentos que nós vimos, né? Cada tipo de argumento, um deles é por exemplificação, né? E depois concluir a sua redação, né? Fechando a ideia, tudo aquilo que você argumentou, né? Trazendo de volta e fechando essa ideia com a sugestão ou com solução para aquilo que você defendeu, né? Aquilo que você argumentou que não estaria correto, agora você traz uma solução. Isso no texto dissertativo argumentativo que a gente fez, né? Por que eu estou tocando nesse assunto do texto dissertativo argumentativo? Porque as charges também podem aparecer como texto de apoio um texto dissertativo argumentativo, né? Para fazer referência a um determinado assunto que pode ser dissertado, né? Então a charge também tem esse papel, né? Além de fazer a crítica, né? Crítica social, a charge ela vem pode servir também como texto de apoio, ok? Então vamos falar sobre análise de charge, né? Que é o tema um dos temas da apostila de vocês que iremos trabalhar hoje. Importante saber, né? Que a charge ela trabalha com humor e é um gênero que trabalha com humor e com sátira também, né? O gênero que vem fazer crítica social, né? Vem fazer uma crítica, né, aos comportamentos, críticas às questões sociais, né? Então é importante para quem ler uma charge também conhecer, né? Ter um conhecimento de mundo, né? Ter uma bagagem, tem que estar interagindo com as questões que acontecem na sociedade, porque a charge ela vem trazer o quê? Ela vem trazer problemas do cotidiano, né? Então, coisas que vão ser criticadas acabam de acontecer e por um determinado momento ficam por ali, né? E daqui a pouco aquilo ali some, ninguém mais lembra, né? Então já perde como eu posso dizer, já não tem mais valor essa charge, né? Assim, na significação, no valor, vale o momento, né? Vale o momento que está acontecendo, vale o momento em que as questões estão fresquinhas, né? A situação acabou de acontecer, então ela tem mais efeito, vamos dizer assim. Ela tem um maior efeito naquele determinado período, porque aos poucos vai cair no esquecimento e daqui a pouco não tem mais efeito nenhum. Então a charge ela vai trabalhar essa questão, né? De construir críticas, de fazer críticas sociais, mas com humor, né? Satirizando. Então é um conceito que a gente precisa guardar, né? Geralmente, né,
aparecem algumas sátiras envolvendo as questões políticas. É importante sinalizar isso. Isso é comum aparecer, né? Os escândalos, algumas questões aí vão aparecer nas charges. Agora, o que precisamos saber em relação às charges? As charges, elas vão envolver dois tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal e a linguagem não verbal vão se juntar na charge. As duas têm um efeito, né? Através das expressões não verbais, nós conseguimos receber uma mensagem, né? E fora a parte verbal, né? Uma completa a outra, uma vem dar ênfase à outra, vem valorizar esse texto, né? Esse tipo de texto charge. Os contornos, os exageros nas expressões que são desenhadas, vão valorizar o nosso entendimento, né? A interpretação dessa charge, né? Então, relembrando, né, que a linguagem verbal, né, a linguagem verbal é a linguagem escrita, né? Ou seja, a parte dos signos linguísticos, aquilo que nos faz compreender as frases, né, o que constitui as frases, as partes escritas, a linguagem verbal. E a linguagem não verbal vai utilizar imagens, né, sinais, para nos passar uma mensagem. Relembrando aí de linguagem não verbal, por exemplo, um sinal de trânsito, ele passa uma mensagem para a gente, e não é uma linguagem verbal, é uma linguagem não verbal. Lembra lá, quando aparece o sinal vermelho, eu sei que é para parar. Quando aparece um sinal verde, eu sei que eu preciso seguir. E quando aparece o sinal amarelo, eu preciso ter atenção. Então, ali não tem nada escrito, apenas o sinal, apenas a imagem. Essa imagem vai trazer para mim uma mensagem, né? A imagem traz para nós uma mensagem. Então, para compreender uma charge também é necessário que tenhamos atenção tanto na parte verbal quanto a não verbal, porque uma completará a outra, né? E trará um sentido pleno da mensagem que o autor da charge quis passar, né? A crítica que ele faz, e essa crítica bem humorada, né? Como eu falei, nós precisamos conhecer os contextos, temos que estar interagindo em relação aos assuntos, não podemos estar ali aos assuntos e muitas vezes a gente não vai entender a charge, não vai conseguir interpretá-la por conta dessa falta de bagagem, né? Essa falta de conhecimento, essa falta de interagir com as questões, com os problemas que estão acontecendo ao nosso entorno, né? Tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano, as informações, é preciso estar atento. Como é que eu vou criar bagagem em relação a isso, para eu conseguir interpretar as charges? Estar atento aos acontecimentos da sociedade, né? Chega informações de vários lugares, através da internet, pelo computador, os jornais televisivos, né? Rádio, né? Várias fontes de pesquisa sobre determinados assuntos, você pode pesquisar, assistir, e através dali você recebe informações. Costumo dizer, quando a gente recebe informações, nós vamos ser formados, né, por aquilo, né? Dependendo do que você recebe, você é deformado. Mas enfim, nós vamos sendo formados sobre um determinado assunto, informados e aprendemos. Então somos formados também em relação a esse determinado assunto, né? Então é importante gravar isso, né? Guardar, né? A questão da análise da charge, a presença da linguagem verbal, a presença da linguagem não verbal,
faz parte dessa estrutura, e o conhecimento de mundo que precisamos ter para interpretar a charge, né? Lembrando que a charge é um gênero considerado temporal, ou seja, eu já citei e vou reforçar isso, né? Aconteceu agora, se produz uma charge em relação ao acontecimento, né? Mas daqui a um tempo, fica um tempo em evidência, aquele assunto fresquinho na memória de todos, mas daqui a pouco aquilo passa. Então a charge tem o seu tempo, tem a sua validade, né? Vamos dizer assim, né? Tem o tempo de validade. Daqui a pouco cai no esquecimento, né? Muito bem. Aí tem algumas características na análise dessa charge, né? A gente vamos perceber algumas características, vão aparecer os verbos de dizer no presente do indicativo, né? Agora eu vou tratar das características aqui da charge que está na apostila de vocês, né? Então, os verbos de dizer no presente do indicativo, então os verbos vão aparecer no presente do indicativo, né? Quando formos fazer a análise dessa charge. Como fazer? Com verbos no presente do indicativo, né? Vamos escrever em terceira pessoa. Veja bem, o autor não pode estar inserido no texto, né? Você não vai se inserir no texto, você faz a análise, mas você não se insere, não tem a sua opinião em relação à charge. Eu preciso entender a mensagem que ela me passa, né? E não eu estar inserido nessa opinião. A opinião é do autor, é a mensagem que ele nos passa, né? Ok? Introdução com os dados básicos da referência, né? A devida referência deve ser citada. Uma breve descrição do conteúdo da charge e dos elementos que a compõem. E a crítica construída pelo autor. Ele vai fazer crítica a quê? Essa charge está fazendo crítica a quê? São as questões sociais, ao problema agrário, ao desmatamento. A que é feita essa crítica, né? Então eu vou sinalizar. Ok? É claro que, voltando a essa questão, né, podemos fazer essa breve descrição do conteúdo da charge e dos elementos que a compõem. Falar da linguagem verbal, não verbal, que aparece, né? Como eu falei, uma vai completar a outra, né? Para que dê um sentido pleno na hora de nós fazermos a análise da charge, né? Então, a charge, como eu falei, ela vai aparecer no nosso dia a dia. Geralmente são questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E que vão ser construídas naquele determinado período, né? Por conta de estar atual aquele acontecimento. Então aí se faz a charge e se fazem as críticas. Eu peguei aqui para nós vermos aqui uma questão do Enem. É uma questão do Enem que é de charge, né? Envolve a charge, a questão de 2015 do Enem. Então, na charge é uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionado ao... Vamos ver lá, letra A. O que traz a letra A? Primeiro vamos ver a charge, né? Olha a charge, né? Se tá pequenininha a letra, eu vou ler aqui para vocês. Porque o senhor desconfia... Tá lá o delegado, né? Perguntando. O delegado. Vamos ver o contexto. Porque é isso mesmo, está escrito delegado na mesa. Vamos lá. Por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Aí o outro personagem responde, o delegado pergunta, né? Ela me serviu pimentão,
alface e tomate no jantar. E de sobremesa, morango e uva. Veja, em princípio, né, parece uma situação comum, né? Ué, comer pimentão, alface, tomate, ainda comer morango e uva de sobremesa, né? Parece ser totalmente saudável. Então, por que que o personagem acha que a mulher quer matá-lo? Então, vamos às respostas, né? Ele fala isso, né? Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionada a que, então você tem que estar inteirado sobre as questões agrícolas, né, brasileiras, o que está sendo falado, o que está sendo criticado. Letra A, elevado preço das mercadorias no comércio. Ele está falando disso na charge? Em algum momento ele citou alta de preços? Não. Aumento da demanda por produtos naturais. Em algum momento ele falou aqui de procura sobre produtos naturais? Não. Aqui ele está falando que ele comeu alface e tomate no jantar e de sobremesa morango e uva. Crescimento da produção de alimentos? Também não, né? Em nenhum momento está se falando em crescimento da produção de alimentos. Hábito de adquirir derivados industriais? Nós não estamos falando de derivados industriais na charge, né? Não são industriais. Estamos falando, pelo contrário, orgânicos. Veja aqui, ó, alface, tomate, né? Alimentos orgânicos, morango, uva. Então são desses tipos de alimentos que está sendo citado na charge. Então sobrou a última questão: o uso de agrotóxicos nas plantações. Então agora eu consigo relacionar o medo dele de morrer. Então é em relação ao uso de agrotóxicos nas plantações, ou seja, os alimentos que ele consumiu, né, para ele, estão cheios de agrotóxicos e podem matá-lo. Então, como a charge ela traz sempre uma crítica, né, é bom prestarmos atenção nisso. Quando a charge ela vai criticar alguma questão, temos aqui como resposta a alternativa o uso de agrotóxicos nas plantações. Então, a gente está fazendo o quê? Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro. Relacionada a que está essa crítica ao processo produtivo brasileiro? Ao uso exagerado de agrotóxicos. Ok? Ficou entendido? Então, é assim, com esses conceitos, né? E desta maneira que precisamos fazer a análise da charge, né? Lembrar de perceber a linguagem verbal, não verbal, as expressões também dos personagens demonstram a preocupação para podermos fazer a leitura. Precisamos ter conhecimento de mundo, né? Em relação a essa questão, né? Das questões do processo produtivo agrícola brasileiro, como se dá, o que está sendo falado, ou que na época estava sendo citado, a questão dos agrotóxicos, né? E na hora de fazer essa análise, né, seguimos as características da análise da charge, que foram citadas por mim da apostila de vocês, ok? Então, assim, podemos fazer essa análise, e produzir um pequeno texto com a mensagem, da charge, né? Como eu falei, a charge serve como texto de apoio e pode, através desta charge, você trabalhar um texto dissertativo argumentativo, ok? Onde você vai seguir toda a estrutura, todas as características que foram citadas para elaborar uma análise da charge, ok? Então terminamos aqui a nossa videoaula de hoje. Um forte abraço em todos.